Vamos começar a falar também sobre Copa do Brasil, porque teve jogo hoje, aliás, um belo jogo de futebol lá no Newton Santos. O Botafogo venceu 2-0. Parece um bom resultado e mas a impressão que eu saí do jogo é que o Botafogo perdeu uma grande chance de matar o confronto. Porque, especialmente no segundo tempo, jogou muito melhor que o Bragantino, perdeu oportunidades para fazer uma diferença maior de gols e matar já de vez a classificação à próxima fase com o 2-0. É uma boa vantagem? Claro que é, mas acho que deixa o confronto bastante vivo ainda para o jogo da volta em Bragança Paulista, não, Rê? Deixa, assim, né, eu estava até tentando lembrar, 1 ou 2 anos atrás, quando o Botafogo pega o Atlético Paranaense, foi uma coisa similar também, teve uma superioridade, acabou não abrindo uma diferença maior e acabou desclassificado. Mas acho que a postura do Botafogo nessa partida foi muito interessante, porque o Botafogo não deixa o Bragantino ter controle nem por, assim, 5 minutos da partida. No segundo tempo, começo, né, Rê? O começo do jogo, acho que ali os primeiros 10, 15 minutos, o Bragantino estava melhor postado. E acho que o gol faz o Botafogo acordar no jogo, assim, porque até o gol, a impressão que eu tinha, havia muitos erros técnicos dos jogadores e erros fáceis, assim, passes errados, domínios, em que a bola escapava e o adversário acabava tendo facilidade para tomar. Assim, o Botafogo estava errando demais. A torcida até estava irritada já um pouco ali, mostrando um pouco de descontentamento na arquibancada, né? Esse comecinho e o comecinho do segundo tempo, mas foi só, assim. E aí o gol muda tudo, né? O gol muda tudo e aí o Botafogo empilha as chances, como você falou, poderia ter feito 3-4-0. O Bragantino teve até que se conter mais, né? Não se lançar ao ataque para não abrir para o contra-ataque, porque o segundo gol do Botafogo, inclusive, é uma aula de contra-ataque espetacular, o gol do Barbosa. E acho que foi uma imposição, um bom jogo do Botafogo, né? Um Botafogo que precisava vencer no Newton Santos sob o comando do David Ancelotti, que acabou tendo alguns jogos fora e contra o Corinthians acabou empatando no final. Então precisava de um resultado assim e acho que é o que você falou, poderia ter a defesa que o Cleiton faz nessa bola, né? Na verdade, o Montório jogou muito. Muita bola, esse moleque tá, pelo menos a mim, enchendo os olhos, Alex, não sei as impressões que você tá tendo do Montoro, né? Mas que início promissor dele no Botafogo. Não, um menino muito consciente, muito técnico, não, né? Cara, pra você boas decisões em campo. Para um moleque tão jovem, né? E é legal que ele é tão talentoso, tão inteligente pro jogo e ao mesmo tempo ele é competitivo, né? Assim, você vê, ele tem que correr na beirada, que até o fundo ele vem. Só que ele sabe sair ali de trás, ele tem um entendimento, está demonstrando, tem um entendimento que é muito interessante do jogo. O que acontece no jogo para esses momentos, a hora de dominar, como cuidar da bola. O gol dele, ele bate tirando do goleiro, né? Ele vê o posicionamento do goleiro. Não, ele é muito bom jogador. Né? Ó, é realmente uma belíssima contratação, se for ver dessas todas que aconteceram agora. A do Montoro, realmente, ele trouxe algo para esse Botafogo pelo talento dele, porque ele clareia algumas coisas que nem todo time de futebol, o time que não tem isso, tanto que a gente fala do Botafogo, do ano passado, você tem nessa condição de você ter um meia, um cara que pensa, mas que faz isso que vinha mais por dentro até do que ele. Mas se você for ver o Montoro, ele pode ser um cara que joga de 10. Né? Então é muito legal, interessante ver um jovem igual ele podendo ajudar, porque ele traz velocidade e com toda essa bagagem técnica. Né? E acho que ele faz um papel que estava meio carente no Botafogo desde a saída do Almada, porque as características, apesar de serem diferentes, assim, mas tem características similares assim, de organização. Partindo nesse momento, ele já jogou por dentro, mas partindo nesse momento da esquerda para dentro, como fazia também o Almada. E hoje o Savarino já fez um jogo melhor e acho que ele pode ajudar muito na melhora do Savarino, que esse ano ainda não conseguiu ter o mesmo nível do ano passado, né? Totalmente. Eles se buscam, né? Eu acho que o Savarino ele sentia falta de ter uma companhia para essa troca de passes, né? Para esse jogo entre linhas, exatamente como ele foi muito parceiro do Almada no ano passado na criação de jogadas do Botafogo.
E acho que o Montoro encaixou muito bem naquilo que o Botafogo precisava, de alguém ali do lado esquerdo que tivesse essa criatividade. E é interessante porque o Botafogo tem 2 laterais que vão ao fundo. Então ele tem tanto o Cuiabano, que começou jogando hoje e que vai o tempo inteiro, né, desafia o defensor e vai até a linha de fundo. O Alex Telles também faz isso. Então precisava de um jogador que desse a opção mais na meia esquerda, né? E é o que o Montoro faz muito bem. Acho que fez uma partida espetacular hoje. No ataque, inclusive, acho que o Arthur Cabral também fez um ótimo jogo hoje. Só aquela chance ali que ele entrou, que ele chapou e acabou vindo muito em cima do goleiro, né? Pro jogador que ele poderia ter feito o gol, mas jogou bem sim, participou bem. E até no segundo gol, você vê ele junto com... Porque o Barbosa vem lá de trás, mas ele vem puxando a marcação e os 2 zagueiros ficam, e agora? O que eu faço? Né? Porque o Cabral para. E aí, nisso, o Barbosa continua e cria esse... E o legal quando fala com um atleta ou outro assim, o ambiente que o David Ancelotti ele trouxe é um ambiente leve, cara. Assim, diz que uma maneira de... Olha o gol, Alex. Desculpa. O Barbosa rouba a bola do Sacha. Não é comum um zagueiro pegar e partir desse jeito. E ó, o Cabral ali entre os zagueiros. Ó, aí ele para. A bola do Cuiabano é espetacular. Agora é o seguinte, né? Porque a defesa tá armada. Voltar um pouquinho, volta o lance de novo. Vocês vão perceber, olha quantos jogadores do Botafogo estão entrando na área para finalizar num contra-ataque. Veja quanta gente... Só ficou a linha de 4. Olha só, eram 4 jogadores. O Montoro fecha para lá, mas vai saindo para a esquerda, mas o Cuiabano vem. São 4 jogadores do Botafogo entrando na área para finalizar no contra-ataque. Isso também é porque esse Red Bull Bragantino, ele é corajoso, né, cara? É um time que, por mais que esses últimos resultados não foram bons, você vê que ele vem para jogar o jogo. Né? E assim, naturalmente, você se posiciona com mais atletas na frente. Roubou uma bola, realmente tem. Então, esse estudo, eu acho que o Davi Ancelotti ele trouxe para o... E até no momento, você pode ver que o Botafogo está numa meia pressão ali, marcando numa média, parece que é tudo muito lúcido aquilo que a gente já viu do trabalho dele com o pai dele, né, nos outros times, de ter paciência, até no ritmo de você não abrir espaço, não dar realmente linha de passe, sabe assim? Então, essa é uma parte do Botafogo que tá dando para perceber. Eu imagino que tenha sido uma estratégia, né, pensada para esse jogo contra o Bragantino, porque o David Ancelotti, né, já disse que gosta de time que pressiona bastante e tal, e hoje ele não pressionou quase que em nenhum momento, foram poucos os momentos. Mas pressionou ali na média, né, não alta, né? Exato, então, só que nesse aspecto, por exemplo, o Bragantino fez isso com mais eficiência. O Bragantino pressionava bem o Botafogo, diversas vezes o Botafogo tinha que dar uma quebrada na bola até o Arthur Cabral para tentar sair de trás. O Botafogo estava com dificuldade de sair da marcação do Bragantino, né? Mas ainda assim o Bragantino não precisava ultrapassar essa linha do Botafogo. O Botafogo estava mais postado, evitava a correria do Bragantino, que é bem característica, né? E eles gostam disso, né? Então acho que a estratégia também de não marcar a pressão foi pensada, né? Porque eu acho que é exatamente isso, porque o David falou sobre ser como o pai dele, né? De adaptar ao contexto a cada adversário. E o Bragantino é um time que, como o Alex falou, vai vir te pressionar, e é um time que também está acostumado a sair sob pressão. Porque é característico do time do Seabra, muito bem treinado. Então, às vezes, quando você vai pressionar um time que está muito bem treinado para sair dessa pressão, você se expõe demais, né? Então, eu acho que... E ao mesmo tempo, o Botafogo ficar ali mais postado, né? Numa linha média, ele consegue ter um roubo de bola e pegar a defesa do Bragantino exposta, que para a característica que o Botafogo entrou em campo hoje... Tava perfeito. O Cuiabano é um jogador muito rápido, né? Para nesse momento de contra-ataque, conseguir imprimir a velocidade que imprimiu, por exemplo. Até nessa característica de pôr o Cuiabano nesse jogo, não Sim, pôs o Alex exatamente, Telles. Você acaba vendo, né? E da onde ele cruza, cara, se quer ou não, tá montada. Não é um cruzamento, queria um passe, né? Meteu na cabeça E tá montada a defesa. É que a defesa ali não tem o que fazer, porque tinha superioridade numérica ali do Barbosa. Eram 4 jogadores do Botafogo contra 2 E a bola muito bem colocada entre os 2 zagueiros, Felipe. Não dá nem pra culpar eles de nada, porque o ataque do Barbosa com o passe dele é perfeito. O Barbosa, ele nem para a corrida dele, ele é como se fosse um levantamento, vamos dizer assim. 2 caras lá, são 2 jogadores do Bragantino na área só, contra 4 chegando do Botafogo. Eu tendo a achar que essa jogada, inclusive, foi ensaiada. Esse tipo de contra-ataque com o Barbosa
fazendo isso, sabe? Porque acho que tem algumas possibilidades de contra-ataque que você pode ter contra o Bragantino, porque é um time que se lança muito e etc. E eu acho que, assim, não é normal você ver um zagueiro saindo pra área. Eu acho que é treinado. Inclusive, quando ele aponta ali, pra mim é assim, cara, lembra que no treino ali, ó, é bem ali. Tem muito disso, que pode ser que tenha treinador que fala, se roubar não vai, não. É. E tem aquele treinador E outra coisa, Alex, encoraja, né? Outra coisa, o Arthur Cabral tem característica de cabeceio. Se fosse apenas pra ter um cabeceio na área, e ele tinha o Arthur Cabral. Você vê que ele segue muito mais pela direita com o Barbosa vindo e depois tem um ataque ao espaço que ajuda muito da dúvida nesse defensor para ele chegar perfeito lá. Aliás, 2 assistências hoje do Botafogo partiram dos laterais, né? O primeiro jogo, um passe do Vitinho. Aliás, a jogada é toda bem tramada pelo lado direito. O Vitinho passa, cruza para trás e o Montoro chega chapando. E a segunda, o passe do Cuiabano, os laterais participando ativamente dos gols da vitória importante do Botafogo hoje contra o Bragantino. O Bragantino chega agora a 4 derrotas seguidas. É um momento para ser bem administrado ali, porque é um elenco jovem também, né? Saber como o Bragantino vai reagir a esse momento ruim da temporada, né? E derrotas até para equipes lá de baixo da tabela, né? Foi derrotado pelo Vitória nessa sequência. Foi Vitória, perdeu pro Flamengo, empatou com São Paulo. São Paulo, tem um que eu tô perdendo nessa... Foi o Fortaleza? Fortaleza venceu 3-1. Lá em Fortaleza, exatamente. Vamos ouvir então o Cuiabano, o lateral esquerdo do Bragantino, do Botafogo, e também David Ancelotti, o técnico do Fogão, depois dessa vitória por 2-0. Vamos ouvi-los. Muito feliz pela vitória e também muito feliz pela assistência. Me cobre bastante, está sempre tentando dar assistência ou fazer gol, que é para ajudar o Botafogo. Então estou muito feliz pela vitória de hoje. A primeira parte já foi. Agora focar contra o Brasileiro, contra o Cruzeiro, que é um jogo muito importante no domingo, e depois pensar na segunda parte, que a gente saiu na vantagem de 2 gols, então seguir trabalhando agora para tentar o nosso objetivo. Foi um jogo muito bom, a gente atacou bem o Red Bull Bragantino, a gente treinou bem essa semana, muito ofensivo, então ele passou a tranquilidade pra gente e passou total confiança pra gente jogar tranquilo e foi o que deu. O resultado é um bom resultado, mas faltam 90 minutos contra uma equipe que merece todo o respeito, porque é uma equipe perigosa, organizada, muito contente, não só por a vitória, mas porque temos uma linha, um caminho que a gente segue e vai melhorando. Temos muito que melhorar ainda. Hoje acho que temos que fazer mais gols, que com a oportunidade que a gente tem que fazer mais gols. Não é o primeiro jogo que acontece. Os jogadores que entraram foram importantes e vai ser assim. Jogadores com velocidade, como Nathan, como Matheus, também Matheus hoje de volta, então um jogador importante que nos vai dar muito em partidos abertos. Acontece muito no futebol brasileiro que a segunda parte o jogo é mais aberto, então precisamos de jogadores como eles para aproveitar do espaço. Tá aí David Ancelotti também falando sobre... Para quem fala que o português é uma língua super difícil de aprender. Desde quando, Rê, que ele tá falando? Né? Desde junho, faz um mês e meio. Claramente... Um mês e meio, não. Um mês e pouco. Claramente o David tem facilidade, né? Agora, ele é italiano de origem e morou muitos anos na Espanha, né? Então, são 2 línguas latinas que têm alguma proximidade com o português. E conviveu, ele mesmo disse, que conviveu muito com jogadores brasileiros. E com um pouco de dedicação aqui e estudo, do espanhol para o português é um trânsito mais simples, né? Mas exige dedicação e você vê claramente que ele, em pouco tempo, está falando um português praticamente perfeito aí, né? Mais simples, mas quando a gente vê os técnicos argentinos que trabalham aqui, nenhum deles fala nem metade do português. Para alguns falta vontade, né? Claramente falta tem vontade, né? disso. Agora, acho que é um jogo para o Botafogo colocar como parâmetro para daqui para frente, né?
é a meta. É claro que há uma diferença do Botafogo em casa do Botafogo fora. Mas acho que é o jogo que fala assim, ó, daqui é para cima, para melhorar e conseguir manter uma regularidade maior, né, que o Botafogo não vinha conseguindo. E ter mais o controle do jogo. Acho que isso que foi importante da partida de hoje, porque às vezes, por exemplo, contra o Corinthians, o Botafogo não estava com o resultado na mão. Não é aquele jogo que você fala assim, beleza, tô aqui, mesmo que eu não esteja tanto atacando ou que eu não esteja tanto com a bola, eu tô conseguindo controlar melhor as ações, né, do meu adversário. Hoje eu senti que foi isso. A maior parte do tempo o Botafogo controlou. O Bragantino não... Cara, no segundo tempo é impressionante. Fora uma chance que o Bragantino teve no começo, não teve mais. E o Seabra trocou, colocou Vinicinho, colocou o Thiago Borbas, fez as trocas lá que tinha que fazer e ainda assim... Você vê, né? Em posse de bola parecidos, troca de passes parecidos, só que boas chances totalmente diferentes. Exatamente. Eu acho que se tiver esse controle nos jogos, é muito mais fácil você conseguir sair dos jogos com os E esse equilíbrio tem que pegar. Pode ser, lógico que essa eficiência de ir lá jogar, errar menos na frente, com bola e também marcando impressão, de repente é o que o Bragantino agora acabou deixando escapar e deu uma piorada. E aí você está sofrendo, está sendo sangrado, vamos dizer, lá atrás, né? Então tem que melhorar realmente isso. Eu perdi a bola ali, não tem problema, porque senão daqui a pouco começa a dar um pouco de dúvida. Como é que eu vou fazer jogada ali? O volante, será que ele vai pressionar? Ele falou, opa, eu vou esperar aqui, porque nós estamos 4 jogos, 5 jogos sem ganhar. Então tudo isso tem que ser bem administrado. E olha, nessa entrevista coletiva também, o David Ancelotti disse que o Danilo deve enfrentar o Cruzeiro, né? Então o Danilo está sendo preparado para jogar a próxima partida do Botafogo, que é contra o Cruzeiro. Deixa eu ver quando é que é o jogo aqui. Eu vou já dizer para vocês. Mas hoje, surpreendentemente, o Alan ficou no banco, né, para a entrada do Nilton no meio-campo junto do Marlon Freitas. Como é que você imagina que vai formar o meio-campo? Porque a gente estava conversando aqui com o Grafite, acho, essa semana, sobre as opções que o Botafogo tem hoje. Porque tem Alan, tem Marlon Freitas, tem o Nilton agora que está surgindo muito bem, tem Danilo chegando. Como é que você imagina a formação aí desse meio-campo titular do Botafogo, hein? Eu acho que Danilo e Marlon Freitas. Sim, Danilo, nas suas melhores condições, ele tem tudo para ser a vaga de titular. Ele vai ser o Gregore. O Gregore, e ainda na minha concepção, com um acréscimo de jogo técnico, que eu acho que o Danilo tem um nível acima, tecnicamente falando, do Gregore. E o Gregore é um excelente jogador que fazia um meio-campo ótimo com o Marlon Freitas. Acho que o Marlon Freitas não sai do time, né? Bom, tudo vai depender também do rodízio que o depende que de o jogando do nível fazer. Que ele tá, né? Exatamente. Domingo, mas para mim, acho que sim, se a gente imaginar o Danilo sendo aquele Danilo que a gente conheceu no Palmeiras, né? E é claro que ele teve lesão e ele tá buscando agora, né, depois de férias e tal, se condicionar fisicamente, mas ele estando bem fisicamente e mostrando o futebol potencial que a gente já viu ele demonstrar, para mim ele é o primeiro volante e o Marlon Freitas seja realmente Danilo e Mário. E os dois têm chegada boa na frente. Sim, aí você pode até variar. Eu fiquei na dúvida só porque o Alan é um jogador que Ancelotti conhece muito bem, né? Trabalhou com ele lá no Napoli. Jogador que, experiência grande internacional, né? E até imaginava que ele fosse começar o jogo de hoje, né? Me surpreendeu a presença dele no banco de reservas. Às vezes acaba coincidindo essa questão de você para algum jogo, essa questão de rodízio, para eles é muito mais natural do europeu. Mesmo. E eles estão trazendo isso para o Brasil, eu acho que todos os profissionais estão começando a entender um pouco melhor. E tem muitos fisiologistas que estão amando isso, né, Rê? Total. Vai dar uma poupada não aqui, diminui os minutos ali, dá tempo de treinar um pouquinho a mais ali. Você tem quase nenhum intervalo, né, de jogo, assim. Você sempre tem jogo, quarta, domingo, enfim, meio de semana, fim de semana. Então, é preciso mesmo. Claro, todos vão acabar jogando bastante, né?